Senadores buscam solução para o piso salarial da enfermagem suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Senadora Margarete Busetti é eleita presidente da Comissão de Relações Exteriores. E conheça o trabalho dos observadores nas eleições deste ano. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Vamos direto aqui ao nosso telão, conferir as atividades de hoje aqui no Senado Federal. Está marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai discutir e votar o relatório de avaliação das políticas públicas sobre a internet 5G. Depois, a comissão vota projetos de decretos legislativos, como de autorização de serviços de radiodifusão. E às 2 da tarde, a Comissão de Meio Ambiente faz debate semipresencial sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas pela política de regularização fundiária do governo federal, com foco especial na Amazônia Legal. O presidente do Senado e o relator-geral do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, se reuniram para discutir soluções para o piso da enfermagem, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Para que a gente encontre os recursos necessários para fazer face ao pagamento do piso nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, para os estados, os municípios, as santas casas, hospitais filantrópicos e os privados. Começando de trás para frente, os privados, a ideia central é a desoneração da folha. Então, nós precisamos fazer um estudo para ver realmente em quanto isso aí impactaria, para que a gente possa tomar essas providências legislativas. Precisamos agora, para os estados e os municípios, a gente liberar os recursos do PLP 44 de 2022, de autoria do senador Reis, que pegam recursos que estão parados nos estados e nos municípios, para que os municípios e os estados possam utilizar esses recursos em outras rubricas e liberar recursos dos próprios estados e dos municípios para poder fazer face a esse aumento de recursos, de despesas oriunda desse piso. E esse PLP de autoria do senador Reis, a nossa ideia é de aprovar já na próxima semana. E outra medida que nós também vamos implementar é a questão da repatriação de recursos que tem no exterior. Muitos brasileiros têm recursos no exterior e, como já foi feito no governo do Michel Temer, nós poderíamos fazer agora, mas tudo isso que eu estou falando é para depois da eleição. Também quero acrescentar que eu trouxe a ideia, e está em estudo, que isso daí é uma coisa que nós vamos estudar melhor para ver a implementação, de que emendas parlamentares pudessem também ser utilizadas para pagamento de pessoal. A senadora Margarete Busetti, do PP do Mato Grosso, foi eleita presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ela substitui a senadora Cátia Abreu, que está licenciada do cargo. Na mesma reunião, a comissão aprovou o acordo para a instalação do escritório da OCDE no Brasil. Os senadores aprovaram o texto do acordo entre o Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, assinado em 2017, para o estabelecimento de um escritório do órgão internacional no nosso país, o que representa mais um avanço nas negociações para que o Brasil se torne membro da instituição, que conta hoje com a participação de 38 países. O escritório da OCDE no Brasil facilitará o diálogo e a adequada implementação da acessão que se almeja. Nesse sentido, o acordo sobre o exame é instrumento relevante para o conhecimento mútuo e importante canal de comunicação entre os responsáveis do processo de ingresso no nosso país no quadro de membro da OCDE. A senadora Margarete Busetti, que conduziu os trabalhos, foi eleita por aclamação presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ela fica no cargo até dezembro deste
deste ano, quando termina a sessão legislativa. Agradecer a todos os integrantes dessa comissão que me apoiaram na eleição e espero fazer um bom trabalho e corresponder às suas expectativas. O projeto de decreto legislativo sobre o acordo com a OCDE seguiu para ser analisado pelo plenário. A Comissão de Relações Exteriores aprovou também um acordo com os Emirados Árabes Unidos sobre troca e proteção de informação e ainda um ato sobre registro de desenhos industriais, a doação de 20 viaturas ao Paraguai e um acordo para o intercâmbio de dados na área de defesa entre o Brasil e o Chile. Nesta terça-feira, uma sessão especial no plenário do Senado homenageou os 50 anos de criação da Associação dos Juízes Federais, a AJUF. Ela não faz parte da estrutura do Poder Judiciário, mas seus integrantes é que estão na ponta, servindo a cidadania. E a AJUF, ela mesma, contribui para que a Justiça e o Poder Judiciário se fortaleçam. Criada em plena ditadura, a entidade buscou se atualizar e contribuir com a democratização e a modernização das leis e da justiça brasileiras. Entre as conquistas, talvez a mais importante da nossa Associação de Magistrados Federais figura a manutenção das 3 prerrogativas essenciais à magistratura: inamovibilidade do cargo, vitaliciedade e a irredutibilidade dos vencimentos. São, de fato, prerrogativas essenciais para a atuação imparcial e independente dos nossos juízes, sem as quais restaria comprometida a plena prestação jurisdicional do Estado. Esse trabalho incansável da AJUF é digno de elogios, a busca pela valorização da magistratura, e o senador Nelsinho foi feliz. A magistratura valorizada é o povo valorizado, a função sagrada de fazer a justiça, como todas as outras instituições, merecem a valorização. A briga da AJUF é uma briga não só pela vida do cotidiano dos magistrados, milhares de magistrados brasileiros, mas é a segurança da população. A AJUF, que começou pequena, com menos de 30 juízes, foi crescendo. Hoje congrega mais de 1.500 magistrados, tendo como alvo uma justiça mais abrangente. Inicialmente acanhada e restrita às capitais brasileiras, a Justiça Federal avançou, se interiorizou e, mais importante, passou a ter contato direto com os cidadãos mais necessitados. Hoje não se tem mais qualquer dúvida da jurisdição social realizada pela Justiça Federal. Mais de 50% dos nossos processos hoje são sociais, previdenciários e assistência social. A presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região destacou as lutas de hoje após revisitar o passado recente. Passado de muitas lutas que se confunde com a história do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito. Uma trajetória de batalhas pela magistratura federal, pela magistratura brasileira, pela legalidade e pelos direitos humanos. O programa Expedição e Cidadania, a inovação compartilhada entre os tribunais, como banco de boas práticas, e aqui para nós, principalmente, a valorização das mulheres no Poder Judiciário. Como escreveu Guimarães Rosa, conterrâneo, doutora Mônica, da nossa querida Minas Gerais, quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. A AJUF nunca recusou e jamais recusará. Que venham os próximos anos e com eles os novos desafios. Terminam hoje as inscrições para o concurso do Senado. São oferecidas 22 vagas iniciais, além de cadastro de reserva. As provas vão ocorrer nos dias 6 de novembro em todas as capitais. Para os candidatos para os cargos de advogado e consultor legislativo, haverá uma segunda fase de provas no dia 27 do mesmo mês. As taxas de inscrição vão de R$ 55 a R$ 94, de acordo com o cargo. No site do Senado, você encontra todas as informações. Você sabe o que são as missões avançadas de observação eleitoral? São grupos especializados que analisam temas específicos antes do período eleitoral. O objetivo é aperfeiçoar o processo eleitoral.
300 brasileiros e 100 observadores internacionais vão estar espalhados por dezenas de cidades para testar e observar de perto o processo de votação. O objetivo é estudar as urnas eletrônicas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as missões pretendem contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, integridade e confiança pública nas eleições. As observações eleitorais são de suma importância para a consolidação da democracia em todo o mundo. Desde a década de 70, com o começo dos processos de independência dos países africanos, algumas instituições de reconhecimento mundial começam a fazer e promover o que ficou conhecido como observação eleitoral. Um processo grande, extenso, de várias etapas que tenta medir alguns aspectos que foram consolidados em bibliografia da ciência política como aspectos essenciais para a consolidação, para a existência de democracia, tal como a cobertura dos meios de imprensa sobre o processo eleitoral, a isonomia no processo de apuração dos votos e a isonomia nos processos do Poder Judiciário. As missões eleitorais foram regulamentadas pelo TSE, que definiu diretrizes e procedimentos que devem ser adotados por representantes de instituições que tenham interesse em participar como observadores das eleições brasileiras. Os estrangeiros que vão participar chegam ao país antes do período eleitoral para examinar temas específicos que contribuam para as missões integrais. O convite do TSE para observadores estrangeiros participarem, acompanharem todo o processo eleitoral no Brasil é fundamental para reforçar a percepção de que nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, tudo é seguro, não é? E o Brasil é um player importante, quer dizer, o resultado eleitoral, todo o processo eleitoral do país chama a atenção do mundo. Então, essa presença de dezenas e dezenas de observadores de todo o mundo reforça essa condição de nós sermos uma das mais importantes democracias do planeta, uma das maiores democracias do planeta, e reforça também a transparência de todo o processo. Entre os objetivos estão observar o cumprimento das normas eleitorais nacionais, colaborar para o controle social nas diferentes etapas do processo eleitoral e verificar a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução do processo eleitoral. O Brasil tem uma longa tradição de eleições limpas e honestas. A Justiça Eleitoral foi criada justamente com esse objetivo. Nossas eleições têm a sua apuração centralizada e há uma transparência completa dos métodos de realização do voto, por meio da urna eletrônica, e também acerca da apuração. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.